Bom dia, meu nome é Adriele, eu sou da turma do segundo ano do ensino médio e hoje eu e meu grupo vamos falar um pouco sobre o mundo árabe e a primavera árabe. Primeiro é importante lembrar que o mundo árabe ele engloba diversos países, grupos étnicos e até mesmo aspectos políticos diversos. Ao longo desse trabalho, vamos estar falando um pouco sobre o que é o mundo árabe, o que foi a primavera árabe e um pouco sobre a sua cultura no geral. Bom dia, meu nome é Hannah e eu vou falar sobre um pouco sobre esse mundo árabe. Os árabes, eles têm sua história vinculada ao espaço de Península Arábica, onde primordialmente se fixaram em uma região tomada por vários desertos, que dificultavam a criação de povos sedentarizados. Por isso, percebemos que no início de sua trajetória, os árabes eram povos de feição nômade, que se intercalavam entre as regiões desérticas e os valiosos oásis presentes ao longo deste território. O mundo árabe, ele compreende aqueles países e povos que adotaram a língua árabe. Reúne um total de 22 países. Tem o Egito, o Líbano, a Palestina, Sudão, Síria, Iraque, Emirados Árabes e entre outros. Nem todo árabe é muçulmano ou islâmico, e muitas pessoas que não têm como idioma o árabe são muçulmanas. A cultura árabe ela viajou com os povos dessas regiões e chegaram à Espanha, Portugal e dali passaram às Américas. Em países como o Brasil e a Argentina, há importantes comunidades descendentes dos árabes. A Primavera Árabe não se trata de um evento, de algo breve ou de uma estação do ano. Trata-se de um período de transformações históricas no rumos da política mundial. Entende-se por Primavera Árabe a onda de protestos e revoluções ocorridas no Oriente Médio e no norte do continente africano, em que a população foi às ruas para derrubar ditadores ou reivindicar melhores condições de vida. Os países envolvidos foram Egito, Tunísia, Líbia, Síria, Iêmen e Bahrein. As causas da Primavera Árabe podem ser resumidas em desemprego, alto nível de corrupção por parte dos dirigentes e da sociedade, falta de liberdade política e de expressão, população jovem, educada e antenada às novidades políticas do mundo, percepção do isolacionismo e desprezo da elite do país. Bom, eu, Willa, agora vou falar um pouco sobre a cultura árabe. Bom, antes de entendermos, falarmos sobre a cultura árabe, precisamos entender o que é cultura, né? Cultura nada mais é do que um conjunto de crenças, tradições e costumes de um determinado povo. E também as línguas, né? Às vezes tem várias línguas englobadas em uma cultura, às vezes não, como é o caso da cultura árabe, certo? Mas vamos lá. A cultura árabe, ela abrange territórios de povos do Oriente Médio, da Ásia Ocidental e também da África Setentrional. Alguns países são o Iraque, o Catar, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Sudão, o Egito, a Argélia, Líbia, Marrocos, a Síria, Iraque, o Líbano, Jordânia, certo? Vamos lá. A origem da cultura árabe. A cultura árabe ela surgiu lá na Península Ibérica com os povos semitas, descendentes de Ismael, que era filho de Abraão, certo? Alguns costumes deles é a honra, o tradicionalismo, a lealdade, né? O respeito, a paciência, a amizade e também a privacidade, né? Acima de tudo. Eles são bastante privativos. Bom, a religião dele, a que predomina lá no mundo árabe, é a religião islâmica, criada por Maomé. Se eu não me engano, aproximadamente 90% dos povos árabes eles seguem essa religião. Mas lá na cultura árabe, ela não só tem a religião islâmica. A gente pode encontrar também pagãos, judeus, cristãos, certo? A família árabe, ela é composta, ela é patriarcal. A mãe, ela fica responsável pelos afazeres domésticos, né? Cuidando da casa, enquanto o pai, ele é o provedor e ele toma conta das decisões na casa. As vestimentas árabes. Geralmente, os povos árabes ele tendem a cobrir mais o corpo do que os povos ocidentais, no caso, como é
pode ver em algumas imagens de povos de lá, as mulheres elas botam, cobrem a cabeça toda, né? Às vezes deixa só até o olho de fora, e vestidos longos, né? Em altas temperaturas, eles também fazem necessário uso de véus e turbantes, né? Como eu disse, que é para proteger o rosto e também por conta da cultura deles lá, né? Bom, a língua árabe. A língua árabe, como o próprio nome diz, é o árabe, certo? Que ela é falada em todos os países árabes. E ela é diferente do português que a gente usa aqui, né? Que aqui a gente lê da esquerda para a direita, né? A gente escreve da esquerda para a direita. Lá eles escrevem da direita para a esquerda. E eles possuem 22 consoantes e 3 vogais. A religião do Oriente Médio é muito diversificada. Mais de 90% dos árabes seguem a religião islâmica, que é fundada por Maomé ou Mohammed, que é o profeta deles. A religião muçulmana é monoteísta, tendo um livro sagrado chamado Alcorão. Vale ressaltar, por conta da diversidade de povos, o Oriente Médio é diverso. Por isso ainda existem igrejas ortodoxas, judeus e igrejas cristãs também. E uma pequena porcentagem da população é ateísta, ou seja, não acredita em Deus ou não possui nenhuma crença religiosa. Vestimenta árabe. Geralmente por influência religiosa, os povos árabes tendem a cobrir mais o corpo do que os ocidentais. As altas temperaturas também fazem necessário o uso de véus e turbantes a fim de proteger o rosto e a cabeça. As mulheres elas costumam se vestir com mais decoro e dificilmente são encontradas com cabelos descobertos. É importante ressaltar que cada país tem seus códigos próprios para as roupas. Bom, principais tipos de véu islâmico. Tem o hijab, que significa iludir o olhar. Ele esconde o cabelo, as orelhas e o pescoço e deixa aparente apenas o contorno do rosto. O uso dele é generalizado no mundo muçulmano. Tem o chador, que é uma vestimenta tradicional das mulheres do Irã. Tem o niqab, que ele é um véu integral. Ele esconde todo o corpo, deixando uma abertura apenas para os olhos. E tem a burca, que é uma vestimenta tradicional das tribos do Afeganistão. Ela cobre toda a cabeça e o corpo e uma rede esconde os olhos. Bom, por sua parte, os homens podem ser encontrados vestidos à moda ocidental, como uma calça jeans e camiseta. No entanto, em países como a Arábia Saudita, deve usar turbante e túnica. Bom, em relação aos descobrimentos e conhecimentos árabes, eles foram grandes criadores e transmitiram ao mundo ocidental conhecimentos de navegação que permitiram avanços notáveis, como a bússola e o astrolábio, que estão aí na foto. Já em relação aos matemáticos, nós herdamos o desenvolvimento dos algarismos, do conceito de zero e do sistema decimal, e até mesmo da álgebra. Além disso, os alquimistas também foram os precursores da química moderna e a eles é atribuída a descoberta do álcool. Em relação à física, tivemos o desenvolvimento da hidrostática, da óptica e da mecânica. E também os árabes trouxeram grandes conhecimentos de anatomia e fisiológicos foram adquiridos, entre os quais a anatomia e fisiologia da mulher, do desenvolvimento fetal e da gravidez. Além disso, também houve o desenvolvimento de instrumentos cirúrgicos e de técnicas cirúrgicas sofisticadas para a época. Bom, a partir do descobrimento desses cálculos, a engenharia e a arquitetura elas puderam construir belíssimas mesquitas, palácios, com seus arcos, cúpulas e minaretes. Todos eles são bem ornamentados pela arte decorativa dos arabescos, onde predominam os motivos geométricos de influência persa, indiana e bizantina. Vale destacar também a proibição religiosa de representar figuras humanas, o que justifica o predomínio das figuras geométricas, plantas e flores em seus preciosos mosaicos, como nessa foto do slide.